Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo. Eu sou Robson Papaléu, sou diretor de curso e eventos da Gaia Escola de Astrologia. E estamos mais uma vez aqui, como todos os meses, no Ingresso do Sol, e desta vez o Ingresso do Sol no signo de Câncer. E é particular essa posição, porque quando o Sol ingressa no signo de Câncer, é o solstício de inverno aqui no hemisfério sul, que eu estou aqui também, e também o solstício de verão no hemisfério norte. Ou seja, é uma fase bastante interessante. Na realidade, existe a seguinte condição. Existe o ingresso do Sol no signo de Áries e comenta do ano todo. Aqui é o equinócio de primavera no norte, para nós aqui é o outono. E depois tem os quartais, que é de 3 em 3 meses, quando começam as estações do ano. E o que acontece, então? Tem o ingresso do Sol em Áries, que comenta do ano todo, e depois tem as 4 partições, quando começam as estações dos solstícios e equinócios correspondentes. E quando acontece o ingresso do Sol em Câncer, é o segundo quartal que começa, que comenta o trimestre que vem aqui em vigor daqui em diante, mas também do mês correspondente. Então, hoje eu vou fazer comentários para o trimestre, na verdade para o mês também, mas que pode repercutir em todo o trimestre essa condição, certo? E quando eu faço comentários, né, eu faço comentários gerais para as pessoas em termos de comportamento, na sociedade, no trabalho, onde for, né? E lógico, é bem aquela condição, né? Eu vou fazer alguns comentários para o mundo de modo geral, mas exatamente como aconteceria essas condições, seria para cada país, mapa de cada país, vai ter mais certeza, mais clareza nessas situações. E por conta dessas situações que acaba acontecendo, né? Vou ser um pouco genérico, mas tentando, de repente, dar orientações às pessoas para seguir essas orientações. E essas orientações são interessantes pelo seguinte motivo. Quando o planeta no céu passa por um signo qualquer, nascem pessoas com aquela condição. Agora, uma coisa importante. Às vezes as pessoas falam isso. Ah, Vênus está passando pelo signo de Câncer, como está acontecendo hoje no signo de Câncer que ingressou agora no dia 20, né? E até se comenta, as pessoas estão mais sensíveis, mais românticas, mais carinhosas. Não é bem assim. Digamos o seguinte, isso interfere nas pessoas que nascem nesse período. Agora, quando você utiliza essas condições, é como se fosse assim. Se você está de acordo com a natureza, você tem bom resultado. Como o planeta está passando por um certo signo, quando você adquire ou assume aquela postura, você está de acordo com a natureza e tem bons resultados. Então, não que vai estimular as pessoas a serem daquele modo, mas favorece você utilizar aquela posição ou aquela função para poder ter bom resultado. Tá? Então, são orientações genéricas, né? Mas se você segue, você consegue estar de acordo com o céu. Então, segue o céu, que é uma coisa importante, tá certo? E agora, então, vou começar a falar. Eu vou falar depois, então, do geral, com as condições gerais para o mundo também, algumas coisas políticas, sociais, econômicas para o mundo todinho, que tem que adaptar para a sociedade, para o país, para o planeta, onde for. E depois eu vou comentar um pouco mais do Brasil também. E depois, no finalzinho, como eu sempre faço, né? Algumas orientações para os signos correspondentes. E, lógico, nada vai substituir a, a, uma avaliação de um mapa astrológico completo com um astrólogo profissional. Então, tem essa condição. Mas eu dou uns toques, né? Então, o que eu dou no finalzinho é um toque para as pessoas que são do signo correspondente ou que têm um ascendente naquela condição. E, de novo, são condições mais genéricas que vale a pena você até seguir para poder ter bom resultado. São algumas orientações, avisos, cautelas, que podem ser bem interessantes. Então, eu vou começar agora falando dessa condição, do ingresso do Sol no signo de Áries. Desculpe, no signo de Câncer, né? Quando começa agora essa condição. Só um momentinho. E essa aqui é a configuração do céu quando o Sol ingressa no signo de Câncer. O Sol está a 0 graus de Câncer. E nessa posição se configura uma série de coisas interessantes que podem ser bem marcantes para esse período. Uma delas, por sinal, nesse período que o Sol ingressa em Câncer e até o próximo dia 20 de julho, quando o Sol vai ingressar no signo de Leão, nós vamos ter uma grande conjunção Marte-Urano, que depois eu vou comentar. Uma posição até interessante, delicada e interessante ao mesmo tempo nesse sentido. Mas, enfim, o Sol está aqui a 0 graus de Câncer, quando ingressa, é o início desse
nesse novo período, para nós aqui inverno, no sul, para o norte, verão. Esse Sol está em conjunção com Mercúrio, que também está em Câncer, e também em conjunção com Vênus, que também está em Câncer. É uma tríplice conjunção, que é muito comum até. Por quê? Porque o Sol está sempre próximo do Mercúrio. Aliás, o Mercúrio sempre próximo do Sol. Mesma coisa a Vênus. Então é muito comum eles estarem muito próximos. Nesse caso, ficaram os três juntinhos, nesse sentido. Então é uma coisa interessante, porque manifesta um pouco da expressão do período. Todos os anos o Sol ingressa em Câncer. Então isso não quer dizer que todo mundo vai ficar sensível e emotivo. Mas eu posso dizer a seguinte condição: é um período, né, quando o Sol ingressa em Câncer, que há uma tendência, caso as pessoas queiram tirar essa posição, de poderem ser mais compreensivos, de perceber a necessidade do outro. Então, dá essa possibilidade. Existe essa condição possível nesse sentido. Esse Sol também está em conjunção com Mercúrio, que também está em Câncer. Isso favorece muito as pessoas conseguirem interagir, interpretar-se ou interagir intelectualmente com as pessoas, conversando, entendendo, compreendendo e passando informações que possam ajudar e orientar bem as pessoas. Caso você queira fazer isso, você tem uma boa condição. Tanto que, se por um acaso você vai fazer algum tipo de evento qualquer, que vai divulgar alguma coisa, ensinar alguma coisa ligada às questões emocionais, históricas ou sentimentais, dá bom resultado, porque o Mercúrio passa por Câncer. E esse Sol está em conjunção com esse Mercúrio. O Sol também está em conjunção com Vênus, então pode dizer que há uma tendência, que é uma coisa natural, que sempre acontece no Sol conjunção Vênus, uma coisa que é normal, as pessoas estarem um pouco mais sociáveis, um pouco mais solícitas e amáveis. Dá essa possibilidade. Então, se você puder, né, ser um pouco mais gentil, um pouco mais solícito e amável, poderia ser bem interessante. Evidente que tem que ver as questões do mundo inteiro e cada mapa pessoal. Mas, digamos, favoreceria você ser mais acolhedor. Daria essa boa condição. Se você se imbuir desse sentimento, você tem bons resultados. Esse mesmo Sol recebe uma quadratura de Netuno. E é uma fase que devemos ter atenção com alguns enganos, devemos ter atenção com algumas falsas impressões. Há uma tendência natural, com o Sol receber essa quadratura de Netuno, as pessoas às vezes se iludirem e se enganarem. Por conta dessa condição, não é que todo mundo vai se iludir e se enganar. Mas é bom ter atenção quando tratar as coisas, combinar coisas com pessoas, principalmente quando se refere a você tentar compreender o outro. A tendência natural do Sol com Câncer, em Câncer, com Mercúrio e Vênus em Câncer também, é das pessoas, caso queiram, puderem, se quiserem usar essa condição, serem mais compreensivas. Mas com essa condição dessa quadratura de Netuno que estabelece essa função junto ao Sol, é necessário avaliar bem a maneira como se coloca, a maneira como entende as necessidades dos outros. Então é importante essa condição, dessa condição natural. E o Sol, quando recebe essa quadratura de Netuno, é uma fase, né, em que as pessoas devem ter atenção com parcerias, com contratos e acordos. Então, podem fazer contratos e acordos, mas sempre confiram. Isso é uma coisa importante, tá? Essa boa condição com esse Netuno. A Lua, ela está no signo de Sagitário. Isso estimula, de um certo modo, as questões internacionais, os contatos mais longos, mais distantes, né? Dá essa possibilidade. A confiança, a fé, dá até essa possibilidade. Entretanto, essa mesma Lua recebe uma quadratura de Saturno. Ah, a tendência natural desse período, existe uma necessidade de nós sermos mais coerentes. Lógico, podemos ser felizes, bem-humorados, mas é importante ser coerente, né? Para que não tenhamos decepções. Então, a coerência é uma coisa que deve ser bem colocada nesse período. Tanto um certo grau de realismo, para que não haja decepções. Que a tendência com a Lua em Sagitário é as pessoas serem um pouco eufóricas e, de repente, eles podem perceber que não é exatamente desse modo que as coisas funcionam. Então, sejamos otimistas, sejamos, lógico, bem-humorados, mas na medida certa. E não perdemos o controle, não perdemos o humor quando tratarmos com as pessoas qualquer tipo de assuntos. Há uma tendência com essa Lua recebendo essa quadratura de Saturno, de as pessoas, às vezes, cobrarem muito o outro, rechaçarem muito as opiniões externas. É bom ter esse cuidado, essa atenção. Pode pensar que é uma fase, é um período que vai ser necessário muita competência para poder realizar as coisas. É necessário muita eficiência quando realizar qualquer tipo de trabalho. Lógico, com otimismo, com esperança, mas com coerência, com mais realismo, né? De modo mais prático, mais coerente. Isso é importante.
Mercúrio está no signo de Câncer, como já comentei, então há uma tendência às pessoas, caso queiram, poderem ser mais compreensivas, entenderem as necessidades das pessoas, poderem aconselhar, orientar e acalentar, pode dar essa possibilidade. Existe essa condição possível. E esse mesmo Mercúrio está em conjunção com Vênus, que favorece muito a compreensão, a conciliação entre as partes. Então, pode ser uma fase que, caso você queira fazer conciliações, de repente colaborar com os outros, entender outras situações que estão um pouco travadas ou tensas nas relações, pode ser bem interessante, principalmente as questões familiares, que está tudo em Câncer. Ou então, na relação com as pessoas mais próximas. Pessoas mais próximas que eu digo, são as que você considera como se fossem seus amigos de fato mesmo. Então, dessa possibilidade. E nesse caso, né, eu poderia até pensar a condição seguinte: esse mesmo Mercúrio e essa mesma Vênus recebem um bom aspecto de Marte. Existe um impulso de você aconselhar as pessoas, existe um impulso de você ser mais sociável e interagir com as pessoas. Então, aproveitemos essa possibilidade, desse impulso de colocar nossas expressões, nossas ideias, esse impulso de colocarmos, de nos colocarmos à disposição das pessoas, essa boa possibilidade. E a Vênus em Câncer, né, recebendo um bom aspecto de Marte, favorece até conciliar-se com as questões familiares. Bom, cada um tem sua família, tem seus problemas pessoais, outras condições quaisquer. Mas com essa condição, digamos que, caso queira, há uma boa vontade, dessa boa possibilidade, resolver questões que envolvem pessoas da família, parentes próximos, isso é uma boa condição para esse período. Então, favoreceria essas condições. Se ampliar um pouco mais tudo isso, né, também poderia favorecer as nações tentarem chegar a algum tipo de acordo comum, dar essa possibilidade. Evidente que tem que levantar o mapa de cada país para ver como é que é a situação todinha. O mundo tem muitas tensões, está passando por grandes tensões. Mas com essas condições, com esse Sol junto a Mercúrio, Vênus, Sol e Câncer, daria essa boa possibilidade. É que tem outras tensões acontecendo por aqui. E até esse Netuno fazendo esse mau aspecto com o Sol, poderia dar falsas impressões. Um pouco de desconfiança, mas falsas impressões das coisas que estão sendo colocadas, né? E essa mesma Vênus recebe uma quadratura de Netuno. Isso não quer dizer que todo mundo vai se enganar no amor, vai ter amores platônicos. Entretanto, uma coisa pode se colocar que nas questões sociais e nas questões afetivas, nós teremos que ter atenção para não interpretarmos de modo errado a posição da outra pessoa. Então, é uma fase que é importante você esclarecer, estar aberto ao entendimento, estar aberto ao que o outro pensa, o que o outro sente, você poder ter uma boa condição de atravessar esse período todinho por aqui. E, por sinal, né, dá até essa condição de vocês, aliás, no geral, país, cidade, empresa, o que for, é importante ter atenção quando concluir sobre a posição dos outros, sobre a opinião dos outros. Esse Netuno pode atrapalhar bastante essa condição de avaliações da expressão, das ideias, das intenções das pessoas. Então, é bom ter essa atenção. O Marte passa por Touro. Está em Touro por um período por aí, que depois eu vou comentar essa condição natural. O Marte em Touro está numa posição que a gente chama de exílio. Uma coisa que é interessante com o Marte em Touro, favorece muito as pessoas que se propõem a fazer alguma coisa qualquer, que favorece até você ser determinado e até o fim das suas propostas, das suas intenções. Favorece também a determinação, a obstinação, mas um pouco da teimosia. Então, digamos o seguinte: aproveitar esse Marte em Touro seria focar no objetivo, avaliar com clareza, sem pensar em situações que são além do que é o normal da realidade, por causa desse Netuno e mau aspecto, mas ser focado, ser objetivo e ter persistência. Iniciar projetos que exijam tempo de execução, que exijam focalização, pode ser bem interessante com esse Marte em Touro nessa passagem. Ele não recebe nenhum aspecto ruim, está pleno na sua condição, mesmo estando na situação de exílio, que a gente comenta o Marte em Touro, tá? É um Marte de determinação, de construção, de realizações. Modo lento, firme, calmo e objetivo. Então, pode ser bem colocada essa condição. Júpiter continua sua marcha por Gêmeos, entrou recentemente, vai ficar por um tempinho, esse ano todinho, em Gêmeos, e isso favorece muitas questões, falam sobre comunicação, expressão no mundo inteiro. Tem essa situação. Lógico, se favorece os geminianos, favorece, depois eu vou comentar mais nesse sentido. E esse Júpiter, atualmente, né, nesse ingresso, recebeu um bom aspecto de Plutão. Isso favorece revisões nas leis e nas interações internacionais. Ou seja, nesse mês, nesse período, existe a grande possibilidade de, em termos internacionais,
se reverem acordos, pessoas ou grupos ou países estarem abertos a novas conciliações. Então, existe essa possibilidade. O mundo está tenso, o mundo está em guerra em muitas situações do mundo, sempre teve guerra no mundo, mas com essa condição de Plutão fazer bom aspecto a Júpiter, né? E até essa Lua em Sagitário, né? Que está muito ligada a essas questões internacionais, é um mês que existe a possibilidade de os países ou as pessoas, de modo geral, se conciliarem, chegarem em um acordo. Pode atrapalhar um pouco essa Lua em quadratura com Saturno, que as pessoas podem ser um tanto intransigentes, né, ao aceitar ou entender as ideias das pessoas. Até porque esse Netuno pode até confundir um pouco as pessoas, que elas podem até interpretar de modo errado as intenções dos outros. De novo, coloca essas condições, coloca num país, numa cidade, numa empresa, onde for. É muito geral essa condição. E esse Júpiter, então, recebe essa boa condição desse bom aspecto de Plutão, que favorece mudanças e avaliações de códigos legais, ética e por aí afora. O Saturno continua passando por peixes. Isso, de certo modo, pode ser interessante porque ele faz com que as pessoas percebam o que é realidade. É como se John Lennon disse há muito tempo atrás, um período já décadas atrás, que o sonho acabou. O Saturno passando por peixes parece que o sonho acabou. E nós percebemos e temos contato com a realidade que se manifestou, que se colocou, que sobrou. Então é como se nós tenhamos até uma obrigação de perceber o que aconteceu com o mundo, conta de atos que nós tivemos no passado. O mundo passa por isso. Então nós temos que até entender que tudo que está acontecendo hoje é o resultado das ações anteriores. Como passa por peixes, né, nós temos que dar atenção aos desvalidos, às pessoas que não têm condições de poder estarem bem, refugiados ou o que for. Então, nós temos que entender que nós somos, de certo modo, também responsáveis por tudo que acontece no mundo. Sem sentir culpa, nós percebemos que nós podemos fazer alguma coisa por eles. Os países podem fazer, governantes podem fazer. Saturno em peixe dá essa condição. É importante, é necessário que nós façamos alguma coisa, porque a realidade se torna cada vez mais clara, mais próximo de nós. Então, nós temos que ver, nós percebemos que o mundo está como está, e nós deixamos ele chegar a esse ponto. Então, pode ser interessante, né? Tomar ações, atitudes, de novo, isso de modo geral, na sociedade, na economia, no país, na empresa, na família, ou até no seu escritório, no grupo de amigos. Então, Saturno em Peixes dá essa possibilidade. Não é uma posição ruim, mas é uma posição que o sonho, de repente, tem que ser revisto. É importante sonhar? É importante sonhar, mas realizá-los. É importante ter fantasias, né? Até pode ser interessante, mas não ser fantasioso. Ser criativo, mas não fantasioso. Isso é importante. Mas realidades começam a ser reveladas. Notícias falsas começam a ser derrubadas. As fake news caem todas. Aí nós percebemos a realidade. E até percebemos tudo o que aconteceu até então, nesse período. Esse Saturno, né? Ele não recebe nenhum aspecto, ele faz um aspecto à Lua, nesse caso por aqui, e essa é a sua situação. Urano continua a marcha por Touro. O ano que vem ele vai entrar em Gêmeos, então já está um bom tempo em Touro, né? Ele recebe bons aspectos, tanto de Netuno quanto de Plutão. Então, o que acontece? O Urano em Touro está no que a gente chama de queda. A economia tem que ser renovada, o capital tem que ser revisto, a sociedade, de modo geral, e o consumo, né, passa por crises. Agora, com essas boas condições de Netuno fazendo um bom aspecto, né, é como se houvesse a possibilidade, e há a possibilidade, né, nós percebemos o que poderia ser feito para melhorar um pouco a relação com o mundo, economicamente, ecologicamente, em termos de consumo. Então, dá essa percepção de que poderíamos encontrar soluções. Ou seja, fiquemos atentos a essas condições, porque o tipo de sistema econômico e capitalista atual está em frangalho já. Né? O Plutão passou muito tempo por Capricórnio, né? Já ingressou em Aquário, ele volta para Capricórnio agora no meio do ano, então nós vamos ver claramente que esse sistema atual, econômico e social, já caiu por terra, está sendo sustentado. Tá? E a economia tem que ser revista para que todos possam ter contato com os benefícios do mundo moderno, que vai ser difícil tão cedo. Tá? O Netuno continua sua marcha por peixes e vai ingressar em Áries no ano que vem, vai dar início a um processo de novas possibilidades de percepção do mundo espiritual, do mundo extrafísico, então pode ser bem interessante. Mas é uma coisa interessante que ele está recebendo um bom aspecto de Plutão, esse Netuno. Dessa boa condição que ele fez durante boa parte do século XX, e agora no começo do século XXI,
estamos vivenciando um momento importante para nós redesenharmos o mundo, redesenharmos a sociedade. É um mundo em crise, é um mundo que está meio que travado. É como se houvesse uma situação que o mundo está sempre em evolução, isso é certo. A humanidade está sempre em evolução. Entretanto, há momentos que é tão lancinante, tão rápida a evolução, ou tão rápidas as mudanças, né, que o mundo demorou um pouco para se adaptar. Então, nós estamos numa fase que demora uma década, talvez, esse momento de adaptação à mudança que está acontecendo. Ou seja, então o tempo está meio que parado, travado, as coisas não estão se encaixando muito bem. É um período de reavaliação, de repensar, de tomar atitude. Então, dá até a impressão que o mundo travou, que o mundo parou de evoluir. Não, o mundo passa por crise, e essa crise faz com que nós tenhamos condições de avaliar melhor, caso vocês queiram, lógico, né? De avaliar melhor o que pode ser feito. Então, vivemos um hiato de tempo, um período de parada no tempo, para poder encontrar soluções para que possamos voltar à roda da evolução. O mundo sempre evolui, né? Só que essa evolução agora, por um tempo, já um tempinho, e talvez por mais um tempo à frente, está meio que aos trancos e solavancos, né? Não tão com clareza, com tanta facilidade de manifestação. Então, dá essa possibilidade. O Tom já ingressou em Aquário, deve ficar por 20 anos em Aquário, já esteve nessa posição há décadas atrás, aliás, há séculos atrás, após a Revolução Francesa, após a Revolução Americana, onde o mundo entrou em conflitos. Conflitos, né, sociais, econômicos e políticos, para que depois pudesse encontrar-se uma estabilidade. Então, o mundo vai entrar em conflitos seríssimos, né? E as pessoas menos favorecidas, a população que é desvalida, vai reagir. Ou seja, as pessoas, a população vai reagir contra os poderosos que acumularam poder. Com Plutão passando por Capricórnio, houve essa concentração de poder lancinante, tá? E por conta disso, agora percebe essa necessidade de se fazer alguma coisa. E as pessoas que por muito tempo aceitaram os poderosos, mesmo que de modo ilusório, estão começando a reagir, questionar, né, por Plutão em Aquário, questionar o poder que foi instituído, que foi estabelecido, que foi dado a essas pessoas. Na realidade, as pessoas que estão no poder, elas não têm o poder. Foi otorgado, por um momento, estarem no poder. E as pessoas vão começar a perceber essa condição. Então, vai existir a desobediência civil? Vai começar a acontecer. Como aconteceu no século XVIII, quando Plutão passou por Aquário também, nessa condição, no comecinho do século XVIII, né? Logo após a Revolução Francesa, a Revolução Americana, até as condições que no Brasil também houve Confidência Mineira, né? A insurreição mineira também nesse sentido. Então, o mundo vai passar por grandes mudanças. Estamos no hiato de tempo, de adaptações e revelações de um futuro próximo, mas ainda meio que sem direção ainda. Esse Netuno em Peixe atrapalha bastante. E talvez com esse Netuno ingressando em Áries no ano que vem, talvez nós tenhamos uma outra percepção da realidade. Pode ser o início de um novo processo na ligação com o mundo novo. O início somente, né? Com Plutão em Aquário. Na verdade, eu até tenho comentado já há um tempo, já 2025 vai ser importante, que começa um processo de grandes mudanças, porque grandes planetas estarão no comecinho dos signos. Plutão estaria ainda no comecinho de Aquário. Então, é importante o planeta começar um signo bem no começo. O Netuno no começo de Áries. Urano no começo de Gêmeos. Ou seja, grandes planetas, e o Saturno junto com o Netuno no começo de Áries, também tudo simultaneamente. Ou seja, o início de um processo de uma nova fase para a sociedade e o mundo, que não vai ser de um dia para o outro. É uma fase longa, né, que demora 3, 4, 5 anos para poder assumir uma nova direção. Esse ato de tempo ainda está meio que lento, tá? Então teremos que suportar essas crises ainda. Mas olha, uma coisa importante, estamos em ato de tempo, mas não fique só esperando a coisa acontecer. Não fique só esperando que as coisas se resolvam. Faça alguma coisa, nem que for no seu entorno, no seu pequeno espaço. Quando você faz a sua evolução no seu pequeno espaço, aquilo vai se espalhando. Quando eu comento isso, não é só uma visão doméstica. Até sim, mas uma postura perante a vida, perante as pessoas, perante as relações com as pessoas na sua rua, na sua cidade. E é importante ter essa percepção da coletividade, do mundo maior, além dos seus muros da sua casa, né, do seu pequeno castelinho, porque o Plutão entrou em Aquário. Então nós temos que ser participativos. Você não tem que entrar em guerra, em luta armada, não tem necessidade. Mas entender que é importante rever o mundo. De outros modos, de outras maneiras, o mundo vai entrar em revoluções.
tá? Importantes para a sociedade. Tá? Mas voltando para esse mês correspondente, parabéns aos cancerianos, é bom ter essas atenções. Ser compreensivo, entender as pessoas, compreender ou tentar compreender a necessidade do outro. Mas sem ilusões, sem tirar conclusões, né, que de repente não estão muito corretas. Tira conclusões, mas confira se é realmente essa condição. Não ser tão exigente, não ser tão duro com as pessoas. Lógico, tem otimismo, tem a esperança, mas tem os pés no chão, para não ter decepções. E outra condição que é importante, né? Tem esse impulso, utilize essa condição. Seja proativo, tenha iniciativa de tentar se conciliar com as pessoas, com seus grupos familiares, com seus colegas. Tenha essa função. Utilize essas condições celestes. Isso é importante. É uma fase nova do mundo, né? Que não é só esse mês, é todo trimestre, ou os próximos anos também nesse sentido. Essa é a configuração que nós temos no signo do ingresso do Sol em Câncer. Teremos durante esse mês a grande conjunção Marte-Urano, que vai se estabelecer por aqui também. O Júpiter se encontrou com Urano recentemente, no passado, por aqui. Mas seguindo em frente por aqui, vamos ver outras situações celestes aqui. Nós temos aqui também o Plutão. O Plutão, na realidade, né, ele continua sua marcha por Aquário, e vai voltar para Capricórnio em setembro. Mas agora, dentro desse nosso 2 de maio, ele ficou retrógrado. Então, ele está retrogradando e fica até outubro. Todos os anos, aliás, já há uns bons anos e por uns bons anos na frente, ele, nesse segundo semestre, ficaria retrógrado. Ainda em Aquário, tanto que ele volta até Capricórnio, e depois ele só vai entrar em Aquário de vez em dezembro, a partir do dia 11 de dezembro. Aliás, desculpa, do dia 19 de novembro, que ele entra de vez em Aquário, ele vai ficar até 2044, por 20 anos. Mas essa condição de Plutão ficar retrógrado faz com que haja essa condição de você rever, favorece até essa condição. Rever o que está acontecendo com a sociedade, reavaliações do mundo, e, de novo, no mundo, na sociedade, no país, na cidade, no escritório, rever. Rever o que se estabeleceu, o que pode ser modificado. Ver a necessidade de mudanças, pode ser interessante. Como está em Aquário, em termos mundiais, começa a ter essa condição de grupos se manifestarem. Nós vamos perceber que o Plutão em Aquário ele volta um pouco para Capricórnio por 2 meses, somente em outubro e novembro. Nós vamos perceber que daqui em diante grupos de manifestantes vão se unir contra a opressão, contra normas e códigos que são impostos pelos outros, impostos por pessoas que têm de enrijecer a sociedade. Houve um momento que houve uma certa revolta, uma certa reação a muitos movimentos caóticos que aconteceram no passado. Que deu margem, aconteceu um certo conservadorismo, que se enrijeceu demais, chegou a ter uma ultradireitismo. Agora, isso está enrijecendo cada vez mais e vai existir a reação do povo, das pessoas, dos grupos sociais e todas as diversidades coexistentes contra essas instituições, contra esses poderosos, ou supostos poderosos, que vão ser questionados nas suas posições. O poder vai ser questionado, né? Então, as pessoas que nos representam vão ser realmente nossos representantes. Nós vamos perceber, eles não são só os poderosos, eles são pessoas que nós elegemos, que nós outorgamos por um período curto uma certa autoridade. Então, o mundo vai começar a se rebelar contra essas pessoas. É um momento bastante significativo na história do mundo. E pode colocar em todas as situações também, em todos os universos correspondentes. O Netuno, mesma condição. Dia 2 de julho próximo, agora ele vai ficar retrógrado também, fica até 8 de dezembro. Mas ele continua sua massa por peixes ainda nesse mesmo sentido. O ano que vem, em março, ele vai entrar em Áries, junto com o ingresso do Sol em Áries, em 2025, começa o ano novo também. Quando a gente comenta de Urano, né, continua a marcha por Touro, ele vai ficar retrógrado somente em agosto, aliás, somente em setembro, então tem um bom tempo ainda. Ele continua a marcha por Touro, nessa condição de revisões da economia, da política, da sociedade, do consumo, e isso acontece certamente. O Saturno, ele vai ficar retrógrado dia 29 de junho, próximo agora, né? Daqui a poucos dias dessa condição. E o Saturno retrogradando em peixes pode ser até interessante. Aquela condição de nós percebermos ou termos contato com tudo que aconteceu no mundo, quando ele ficar retrógrado, vai ficar mais fácil das pessoas perceberem a necessidade de fazer alguma coisa. Fica tão próxima à realidade do que nós fizemos com o mundo, que talvez as pessoas reajam e falar, poxa, tem que fazer alguma coisa.
Evidente que o Saturno em Peixes, ainda mais retrogradando, né? Você pode ter contato com uma realidade meio difícil de aceitar, mais difícil de até entender, pode até chocar um pouco as pessoas nesse sentido. Mas é a realidade que se estabeleceu. Ou seja, cairão máscaras, certamente. Cairão véus. Nós veremos a realidade de modo triste até, complicado, difícil, mas nós teremos a percepção, ou deveríamos ter a percepção, que nós temos que fazer alguma coisa. Nós, cada um de nós, até cada um de nós. Mas a sociedade deve fazer alguma coisa. E, por sinal, a gente pode até perceber ou até pensar, a sociedade tem que fazer alguma coisa, as pessoas têm que fazer alguma coisa. Mas pensando só desse modo, você coloca essas obrigações fora de si. A sociedade, o mundo, a política tem que fazer alguma coisa. Como se você fosse alheio a tudo isso. E você pode fazer alguma coisa no seu entorno, ou colocando sua ideia, sua opinião, sua expressão, se manifestando. E percebendo isso, esclarecendo e mostrando às pessoas também essa realidade. Ah, momentos de reflexões bastante interessantes. O Júpiter continua sua marcha por Gêmeos, vai ficar um bom tempo, durante um ano ainda nessa condição. Ele ficará retrógrado somente em outubro. Então, ele tem essa boa condição. E o Júpiter passando por Gêmeos, ele passa uma posição que chama de exílio. Não é ruim. E pode favorecer bastante também são as inter-relações. Isso pode acontecer. Mesmo estando em exílio, que a gente chama de exílio, essa posição de Júpiter passando por Gêmeos, as inter-relações, as trocas de opiniões, comunicações, podem ser favorecidas. Favorece bastante. Pode ter uma certa dispersão até nesse sentido, mas favorece muito essa situação. Quando a gente olha os aspectos que estão acontecendo no céu, nós percebemos que aquela grande conjunção Netuno em desenvolvimento, Netuno-Plutão ainda continua em marcha, vai ficar por um bom tempo, pode ser muito importante. E vamos começar a partir de junho próximo agora também, já estamos em junho, né? O bom aspecto entre Urano e Plutão, a revisão dos direitos, revisão do que é democracia, revisão dos direitos para todas as pessoas. Isso não quer dizer que vão ser colocadas normas. Nós perceberemos a necessidade de fazermos alguma coisa em prol da democracia, ao bom convívio entre as pessoas. E esse mesmo Urano, ele também vai fazer um bom aspecto no seu desenvolvimento com Netuno. E Urano com Netuno dá outra condição. Nós talvez percebamos, né, que a tecnologia pode ser útil para todos. Há de se pensar até uma condição. O Netuno fazendo um bom aspecto com Urano, é uma grande conjunção de desenvolvimento, né? Nós perceberemos, né, que esse mundo que é dito mais socialista, onde todos podem ser beneficiados, vai ficar muito mais próximo. Então, é como se, eventualmente, olha, desculpa, como se nós percebemos, mesmo que inconscientemente, né, esse tipo de visão mais socializante, mais comum a todos, talvez possa ficar um pouco mais próximo de nós. É como se nós percebêssemos que esse tipo de visão mais chamada de esquerda, né, ou socialista, né, pode ser bem interessante, pode ser bastante boa nessa condição. Júpiter está em bom aspecto com Plutão por um bom período, né? E nós ainda estamos sob a égide de Urano em conjunção com Júpiter nessa condição. No mês de junho, próximo aqui, agora, entre junho e julho, esses dias 20, essa passagem por aqui, o Marte está fazendo uma quadratura com Plutão. E nessa condição, o Marte quadrando Plutão, algumas crises podem acontecer. Situações de violência podem acontecer por volta dos dias 20, desse trecho que estamos começando essa passagem aqui do ingresso do Sol, agora passando por Câncer. Então, dá essa possibilidade. Uma condição a se colocar também nesse período, né, é que é importante nós percebermos que, né, a, é preciso ter objetivo, ter planejamento para que nós consigamos ter resultados. Isso dá essa boa condição. Isso é importante para que nós possamos ter ações com resultados claramente. Isso é bem significativo nesse período. Só fazer um acertozinho por aqui, momento dessa condição. O Marte continuou sua marcha, por volta de 10 de junho, ele entrou em Touro, né? E daqui de 21 de julho, no outro ingresso do Sol em Leão, que ele vai ingressar em Gêmeos. Ele continua nessa área por aqui nesse sentido. Tá? Não vai ficar retrógrado tão cedo, só ano que vem dá essa condição. E o Marte passando por Touro, né? Como comentei, foco, objetivo, determinação.
Atenção com só certa teimosia e intransigência, só ter esse cuidado nesse sentido. O 15 de julho. 15 de julho, a data é 15 de julho, mas por volta dessa data, né, vai acontecer a grande conjunção Marte-Urano. Tensões, surpresas, acidentes podem acontecer. É muito comum se falar quando Marte faz conjunção com Urano, né? Acidentes que envolvem aeronaves. Não é nem um pouco improvável essa condição. Como está passando por Touro, situações que envolvem crises econômicas. Em algum lugar do mundo pode acontecer isso. Situações de rupturas, quebras na economia, surpresas nesse sentido. E no caso, né, são situações inusitadas, repentinas, mas que podem ser importantes para que haja movimentação para mudanças positivas no futuro, por conta desse bom aspecto com Plutão e esse bom aspecto com Netuno, que tem essa grande conjunção Marte-Urano. Ou seja, situações críticas, inusitadas, repentinas, que podem fazer com que haja, de repente, encontrando-se soluções para isso tudo. Então, pode ser interessante essa possibilidade. Mas atenção com surpresas na economia. Em algum lugar do mundo, lógico, tem que trazer essa posição para os mapas dos países. Mas o Marte, conjunção Urano. É em Touro, situações que envolvem a ecologia, a economia, surpresas, rupturas. De novo, que podem ser eventualmente meio complicadas e complexas, difíceis. Mas que pode ser um processo de início de mudanças que podem ser positivas no futuro. Essa é a condição. De novo por aqui. Nessa fase por aqui, nós temos o Marte fazendo conjunções agora nesse período, o Marte fazendo conjunção com Urano, que dá essa situação possível de surpresas, rupturas. Vênus continua a sua marcha, ela vai ingressar já ingressou 28 de junho em Câncer, vai entrar em 12 de julho em Leão, então tem um tempo nessa condição ainda. O Mercúrio continua a sua marcha também, ele vem passando por Câncer, vai ingressar em Leão só 12 de julho, dentro dessa fase ainda do Sol passando por Câncer, desse período à frente por aqui. Vamos ver um pouco do mapa do Brasil, algumas considerações. E, lógico, tudo tem que ser visto com mais detalhe, certamente. Esse é o mapa do Brasil. O Brasil, o mapa da sua independência, é 7 de setembro de 1822, São Paulo, capital, 16 horas e 8 minutos. O ascendente é Aquário, o Sol é Virgem, está em Virgem. A Lua está em Gêmeos junto com Júpiter. E nesse caso, né, nós temos essa condição. Esse é o mapa do ingresso do Sol em Câncer, transposto para o horário de Brasília e para a sede do país, que é Brasília. E nós temos algumas tensões. Uma das condições, na casa 4, temos Saturno e Netuno. Vivemos recentemente, estamos ainda passando complicações no Rio Grande do Sul, que envolvem enchentes e condições por aqui. Junto com Saturno e Netuno nessa condição, ainda teremos essas complicações. Então, talvez estenda um pouco mais. E, por sinal, o Saturno junto com Netuno, nessa condição, na casa 4, né? Talvez tenhamos que ter atenção com as questões que falam sobre a poluição ambiental, poluição que envolve rios, até os oceanos, coisas desse sentido. Dá essa possibilidade. O Saturno junto com o Netuno nessa casa 4, desse ingresso por aqui, faz com que a oposição, do ponto político agora falando, a oposição talvez possa passar por situações complicadas. Lógico, o governo também. É como se a oposição tivesse um pouco perdida, tomando atitudes erradas, e mesmo assim atacando o que são as condições do futuro do país e do governo. Essas questões que envolvem a oposição, ou pessoas que envolvem, que fazem leis estranhas, isso vai ser infrutífero. Então não vai ter nenhum tipo de resultado. Esse tipo de situação não vai ter nenhum tipo de fruto no futuro. A Lua está na casa 12 nesse ingresso, então o povo ainda passa por dificuldades, de certo modo, tem essa condição. Plutão na casa 2, isso no Pacto do Brasil, há uma situação que deve ser revista, algumas questões sobre a economia, dessa possibilidade. E o Sol está na casa 7, então o Brasil também está muito marcado nessa questão de posicionamento junto aos outros colegas nossos. A casa 7 de um país, ela fala sobre as relações internacionais, então o Brasil está muito envolvido nas questões internacionais atualmente. Júpiter está em Gêmeos na casa 6, está em exílio. Tá? Então, a tendência talvez tenha que se voltar a atenção para as questões da infraestrutura que envolve a questão de saúde, dessa condição. E a Lua, como está na casa 9, desculpe, 12, então talvez tenhamos algumas complicações na infraestrutura que envolve sistema de saúde. Tá?
Estamos atualmente com epidemias de dengue, por aí afora também, e talvez isso seja importante ser avaliado. E algumas questões climáticas que aconteceram, tiveram complicações no país, talvez possam também colaborar para essa condição. Talvez essa questão, agora pensando na prática, essas questões que fizeram todas essas inundações no Rio Grande do Sul e outras questões do país também, possa dar um desequilíbrio ecológico e isso pode levar a doenças ressurgindo, doenças novas ressurgindo de novo. É o desequilíbrio ecológico que bagunça muito esse equilíbrio natural que nós temos em termos de clima. Então, essa atenção deve se ter. Nós teremos em breve as Olimpíadas, né? E o Brasil tem essa condição de o mate estar na casa 6 em touro. Olha, pode-se pensar até a seguinte condição. O mate em touro, que está em exílio na casa 5, mas bem colocado, talvez possa ter um certo destaque. Mas isso é de outro modo avaliado. O que é importante é o seguinte, esse mapa de ingresso só em câncer, né? Ele, lógico, fala do país, mas ele mostra essa condição do ingresso em câncer para nossa região, para nossa latitude, para nossa longitude. Então é importante pegar esse ingresso do Sol em câncer e transpor para o país, como se fosse uma sinastria. Então, aqui dentro dessa condição por aqui, nós temos o mapa do Brasil, fora aqui nós temos essa condição desse ingresso. E esse caso, esse ingresso, o ascendente do ingresso do Sol em Câncer aponta para a casa 11 do país. Estará em evidência a questão do Senado e a Câmara dos Deputados. Então, estará em evidência durante todo esse período nossos representantes, senadores, vereadores e deputados. Até com essas últimas notícias, né, que estão acontecendo agora, quando da lei anti-aborto, né? Então, muita coisa vai estar em pauta nesse sentido. Então, movimentos muito fortes nesse sentido. O Saturno ele está marcado aqui na entrada da casa 2 junto com Netuno. Então, é necessário ter um certo controle nas questões da economia. Há uma tendência a ter uma retração nas questões da economia, já marcada para o próximo semestre, por sinal. Então, é importante que nós tenhamos cuidado. Aliás, nós, todo mundo, e os nossos governantes também, nessas questões. É importante voltar a atenção para a economia, para que não tenhamos descontrole nessa economia, porque Netuno está fazendo em conjunção com Plutão dentro da casa 2. Urano continua na casa 4, o Marte vai se encontrar aqui nessa posição e fará oposição e oposição meio do Sol e quadratura com ascendente. Surpresas. Como está na casa 4, surpresas, situações de acidentes que envolvem as questões do território, até nas questões energéticas. Então, por conta que ela é condição de Saturno, Netuno, Urano, a tensão com as hidrelétricas e tem todos os nossos sistemas hídricos, tá, que envolve energia também. Então, isso deveria ter atenção. O Júpiter faz conjunção com o próprio Júpiter dentro do mapa do Brasil. Então, nesse caso, por aqui, de um jeito ou de outro, a questão da agricultura está em boas condições de agronegócios, mesmo com essas crises que acontecem no sul do país. Então, dá essa possibilidade. O Brasil passa atualmente nas condições das direções secundárias, situações positivas. O povo está melhorando, está com boas melhoras, por sinal, né? O meio do céu também colocado com Netuno, que dá boas condições também. Então, é uma fase de favorecimentos, quando se fala nas progressões secundárias. Nos trânsitos, tem outras condições. Aqui nós temos, né, passagem de Plutão. O Plutão, ele tem feito já, por um bom tempo ainda fará, boas expectações ao próprio Plutão, que rege a casa 10 do Brasil, e está na casa 2. Então, o que acontece? Nós estamos numa nova fase, né, de uma reconstrução do país, que é uma fase importante. E até, de certo modo, na economia, que está sendo remontada. Tem questões que devem ser avaliadas, certamente. Um certo descontrole da inflação pode acontecer nesse período, nos próximos 3 meses, mas o Plutão tem feito bons aspectos ao próprio Plutão, que está na casa 2, que fala das questões econômicas, e da casa 10, que são os rumos do país. Pode-se pensar até que os nossos governantes estão no caminho certo, mas um pouco, às vezes, perdidos nas ações e interações, ou nas conciliações entre eles mesmos. Isso por aí afora. Você percebe nas notícias, certamente. Quando a gente fala do Netuno, né? Netuno ainda faz maus aspectos a Mercúrio, né? Nesse mês aqui já parou um pouquinho. Maus aspectos a Mercúrio, que é o dispositor do Sol do Brasil. Ele faz conjunção com Plutão, que está na casa 2. E isso pode ser favorável, desculpa, pode ser o que considere, o que estabelece, um pouco como o Plutão rege o meio do céu na casa 10, o nosso governante, um pouco de dispersão, a falta de direção, de clareza
nas ações dos nossos governantes. E na economia, de novo, ele passa dentro do casa 2 do Brasil e sob Plutão de casa 2. Então, atenção com a economia. É tal coisa, o Netuno pode dar uma certa dispersão, talvez ações meio sem direção também nesse sentido. O Urano, na sua passagem, eles têm feito maus aspectos ao ascendente e ao meio do céu, tá? Dá essa condição, essas situações inesperadas, tensões, quebras nas questões governamentais acontecem, mas Urano está fazendo um bom aspecto a Mercúrio, que é o, de novo, dispositor do Sol do Brasil. Isso favorece, né, inovação, mudanças interessantes que envolvem as questões culturais, as questões da educação. Então, é um momento bastante interessante e importante, porque Urano faz um aspecto a Mercúrio, que está associado às questões da economia, desculpe, às questões da educação, da cultura. Então, está se remontando lentamente, lentamente. Esse Urano faz um bom aspecto ao Mercúrio, que rege a casa 5. Então, se pensar na casa 5, está ligado com os pode dizer em termos mundiais, né, em termos cruciais, em termos pessoais. Situações bastante boas e inesperadas que teremos nas Olimpíadas agora de Paris, daqui em diante, esse próximo trimestre. O Saturno, né, ele vem fazer essa passagem, vai ingressar agora na casa 2. Então, a tendência é ter uma certa retração na economia. Pode até acontecer, mas uma necessidade de termos rédeas mais curtas, termos um certo controle, senão pode acontecer uma retração na economia, certamente. E esse mesmo Saturno faz mau aspectos ao Sol do Brasil. O Sol está ligado com os nossos governantes. Então, pode-se pensar que os nossos governantes, presidentes, inclusive também, podem passar por complicações, por dificuldades, críticas e dificuldades nesse período. Esse mau aspecto ao Sol, que está na rege a casa 7 do Brasil, o Brasil sempre foi conhecido como um país bastante conciliador, que sempre envolvido com as questões internacionais, quando muito solícito, bastante conciliador. Pode existir muitas cobranças, né? Talvez o Brasil se coloque internacionalmente, como tem se colocado, mas talvez possa ter umas dificuldades nas relações. Mas o Brasil está se colocando nas questões da Ucrânia, de guerras, de Israel, por aí fora, mas talvez possa ter algumas dificuldades da interação. O Brasil sempre foi muito conhecido porque tem Vênus de casa 7, né? Um país que sempre se dá muito bem com os outros nossos colegas de outros países. Nesse período, não vai derrubar essa condição. Entretanto, pode ter muitas situações em que o país pode ser observado de um modo mais com atenção. Talvez possa receber algumas críticas, né, que vêm de outros países, de nossos outros colegas dessa possibilidade. O Saturno faz essa condição. Apesar que o Saturno faz bons aspectos ao meio do céu do país, nesse período, dessa condição. O Júpiter vem fazendo o seu aspecto, ele vem passando pela casa 4, vai ingressar na casa 5 só em setembro. Mas quando ele passa pela casa 4, as questões territoriais estão em evidência. Evidente que, né, as questões da economia também estão diretamente ligadas às questões econômicas ligadas a território, agronegócios e economia. Até porque quem rege a casa 2 está na casa 4 também. Então tem essa conexão com agronegócios e economia muito forte. Tá? E como essa condição agora no Rio Grande do Sul complicou-se, né? Então poderia ter essas crises. Mas parece que se resolve bem a situação. Isso vai depender muito das condições, da maneira como os governantes vão lidar com esses assuntos. É essa a condição. A grande conjunção Marte-Netuno vai acontecer em 15, desculpa, Marte-Urano vai acontecer em 15 de julho. Né? E essa é a posição, só um minutinho só, e essa aqui é a transposição ou a comparação da grande conjunção Marte-Urano ao mapa do país, que desse ponto na casa 4, que dá surpresas, situações inusitadas e acidentes que envolvem o território, ou questões da ecologia, do sistema, fazem mau aspecto ao ascendente. Então, pode acontecer uma situação que envolva ou hidrelétrica, sistemas hidrelétricos, sistema de energia, surpresas, acidentes nesse sentido. Dá essa possibilidade. Evidente que também Urano e Netuno, Urano e Marte nessa posição, favorece muito a oposição, não faz a oposição direta ao meio do céu, mas está na casa 4. Então, situações complexas, né, da oposição ao governo atual podem incomodar bastante dessa condição. O Brasil passa por essas situações todinhas por aqui que eu já comentei. Isso aqui é um quadro que comenta dos momentos do Brasil nesse período. Aqui nós temos esses aspectos todinhos acontecendo, que eu já comentei.
os trânsitos lentos do Marte ao nosso país, porque também. O, e o que acontece é o seguinte, né? O Marte, ele vem passando pela casa, só se eu voltar por aqui, vem passando pela casa, deixa eu botar no mapa do Brasil por aqui. Marte, ele vai ingressar na casa 4 do país. Então, há uma tendência natural o povo está ligado à casa 4 também a oposição. Manifestações do povo, que envolvem exigência de direitos, ou então outra condição, exigir atenção, por conta até de acidentes que podem acontecer eventualmente no país também, dessa condição. Mas, enfim, né, a gente tem que ver claramente depois de quantas possibilidades daqui em diante. Certo? Mas, enfim, né, basicamente isso que seria comentar. Eu vou comentar agora para vocês também como poderia ser, de novo, né, quando eu falo dos signos, né, eu comento de modo genérico para as pessoas do signo correspondente e também do ascendente correspondente. Lógico, nada vai substituir a leitura de mapa completo de uma pessoa, como um astrólogo competente, para individualizar mais essa condição. Entretanto, o que eu vou fazer aqui agora, né, é um apanhado geral, né, ou orientações para os signos. E como o Sol ingressou em Câncer, né, eu vou começar por Câncer, até chegar em Gêmeos nessa condição. E uma coisa que se pode colocar é o seguinte, né? O pessoal que é de Câncer ou ascendente em Câncer. Bom, quem é de Câncer, parabéns, esse mês todinho por aqui. Mas para quem é de Câncer ou ascendente em Câncer, uma coisa que é importante, dê atenção às pessoas que são seus parceiros, seus companheiros, até no trabalho. Pode pensar isso. Ah, pessoas com as quais você convive no seu trabalho, no seu dia a dia, pode até dar bons conselhos. Mas não rechace esses bons conselhos, ou esses conselhos no geral. Não entenda como intromissão na sua vida. Não é intromissão. Talvez esse pessoal que te dê eventualmente conselhos, você possa até entender como intromissão, só quer te alertar, para você, de repente, não fazer coisas erradas. Né? Então, é importante você ter essa condição de dar atenção aos seus colegas. Talvez um pouco de atenção com relação à sua saúde. Tem que ver o mapa de uma pessoa, certamente. Mas é bom ter esse cuidado, ter essa atenção. Uma coisa que pode ser interessante: surgimento de novos grupos, novas amizades. E talvez romper com alguns grupos de afinidade que vinham até então tendo convívio. Ruptura com alguns amigos novos, desculpe, ruptura com alguns amigos, alguns grupos, e novos desaparecendo no novo período daqui em diante. Isso pode acontecer com o pessoal de Câncer ou ascendente Câncer. O pessoal de Leão ou ascendente em Leão. Talvez seja necessário revisar a maneira como se lida com as coisas materiais. Ou uma coisa que talvez seja importante é ver até quanto você consome, até quanto você guarda coisas necessárias, tá? Avaliar o seu consumo, avaliar o seu sistema de ganhos também. Uma coisa que é importante, talvez seja interessante, você renovar a maneira, ou rever a maneira como você vem trabalhando, como você vem fazendo os seus objetivos de vida. Uma coisa que vai ser importante e interessante é você avaliar a maneira como você tem projetado as suas conquistas. Talvez esse sistema que você tenha adotado para trabalhar, projetar-se, não esteja um pouco em desuso. Talvez seja importante você rever a maneira como lida com essas conquistas, ou o seu trabalho, ou o seu futuro, né? Para não ter surpresas, para não ter mudanças abruptas. É importante reavaliar essas condições. E não só isso, né? Nas questões, digamos, afetivas, né? Talvez seja importante dar um pouco de atenção às pessoas com as quais você se relaciona. A atenção que eu digo de fato mesmo, né? Como se você estivesse um pouco distante dessas pessoas. Ficou no seu convívio. E você não dá a atenção suficiente necessária. Então, seja importante dar atenção com mais cuidado nessas pessoas com as quais se relaciona. O pessoal de Virgem ou ascendente em Virgem, né? Atenção. O, existe a lei e a ética que sempre deve ser respeitada. O pessoal de Virgem ou ascendente de Virgem pode eventualmente passar por situações que possam desrespeitar certas regras sociais, que são comuns, que são coletivas. Tá? Então, dá essa possibilidade. Então, atenção com essas situações. Há que se respeitar muito a sociedade, as regras. Não pensa, você pode até não aceitar muitas normas que são colocadas pela sociedade, até pode.
Mas você vive e convive com as pessoas, então deve respeitar certas normas sociais de convívio comum. Então deve pensar nessa condição. E, de certo modo, pode até ser essa outra condição, viu? Atenção com a lei e com a ética. Não desrespeitar a lei. A lei está aí para ser respeitada. Então, não fuja da lei, certamente. Talvez tenha que se repensar muito a relação com as pessoas, com seus parceiros, seus colegas constantes. Há uma tendência a uma retração no ciclo social. E até por conta de você não ter dado atenção suficiente às suas relações afetivas e até às relações sociais. Então, voltar a atenção para esse pessoal pode ser interessante. Pessoal de Virgem ou ascendente Virgem. Pessoal de Libra ou ascendente em Libra. O, Às vezes o dia a dia, ele cai numa rotina e isso pode atrapalhar um pouco o seu desenvolvimento. Talvez seja importante você rever como tem andado o seu dia a dia, o seu trabalho, seus hábitos, seus costumes. A maneira como isso está acontecendo está sendo um pouco enrijecido e atrapalhando um tanto o seu desenvolvimento. Então, voltar a atenção para os seus hábitos. Não tem que mudar, mas ver se são realmente razoáveis, se são bons, se são adequados. Uma coisa que a se pensar, atenção com as questões financeiras, atenção com investimentos, para não correrem perdas nesse período. Pode acontecer até de você precisar dar atenção às pessoas que você convive constantemente também. Parecido com o signo anterior. Dá atenção às pessoas do seu convívio. Até parentes próximos. Talvez tenha que voltar atenção a eles. Conciliar-se com eles, entender o que está acontecendo. Isso é importante. Então, dê atenção a essas pessoas. Isso é importante em Libra ou ascendente Libra. Pessoal de Escorpião ou ascendente Escorpião, a ideia é a seguinte: algumas oscilações financeiras podem acontecer, tá? Então, talvez seja importante você ver como ganha, como gasta, com o que ganha, com o que gasta, e estabelecer uma melhor forma de você consumir. Tá? Não é que tem que deixar de consumir, de jeito algum, mas consumir com mais qualidade. Não retrair, mas com mais qualidade. E, de novo, uma coisa que é importante. Talvez seja importante, pessoal de escorpião ou ascendente escorpião, dar um pouco de atenção aos seus lazeres, às suas diversões e às pessoas com as quais se relaciona. Nessa questão de estar trabalhando incessantemente, fazendo as coisas acontecerem, pode, de repente, se afastar um pouco das pessoas que são tão próximas e tão queridas nesse sentido. Então, ter essa atenção. Algumas pessoas podem se afastar do seu convívio. Mas, enfim, as pessoas que vão embora, às vezes tem que ir, elas vão embora por si só, mas atenção, se elas vão embora do seu convívio, né, saem do seu convívio, porque você não deu atenção a elas. Então, pode acontecer essa situação. Mas novas pessoas podem surgir também, novas parcerias, novos contatos, novidades nesse sentido. Mas algumas pessoas podem cair fora. Cair fora. O pessoal de Sagitário ou ascendente Sagitário tem outra possibilidade. Talvez tenha que botar atenção para os seus familiares. Tem que ver uma para cada pessoa, mas talvez o pessoal de Sagitário ou o ascendente Sagitário tenha pessoas da família, situações familiares que exijam a sua presença, exijam a sua atenção. Isso pode acontecer eventualmente. Que pode até envolver questões de saúde. É difícil afirmar isso de modo tão genérico, mas até essa condição. Mas mesmo assim, essas questões podem também se envolver com as suas coisas diárias, com a sua rotina diária nesse sentido. Então é importante ter essa visão das coisas. Desacelere um pouco, dá uma desacelerada nas coisas. Não parar, mas desacelerar um pouco. Então respirar um pouco mais fundo para poder fazer as coisas acontecerem com mais eficiência dessa possibilidade. O pessoal de Capricórnio ou ascendente Capricórnio, o, talvez em algumas situações sinta-se sozinho, isolado, um tanto incompreendido. Isso pode acontecer eventualmente. Mas uma coisa que é importante seria talvez você escutar um pouco as pessoas que estão próximas de você. Mas faça contatos. A tendência é você se sentir sozinho até existe. Mas você se está se sentindo sozinho de fato mesmo, é que talvez tenha perdido contato com algumas pessoas, ou não tenha dado atenção a essas pessoas. Então, essa sensação de solidão pode até acontecer. Evidente que situações familiares podem ter exigido muito a sua presença e você se afastado um pouco. Ou então você fica um pouco mais contido, um pouco mais reservado, então pode ter essa possibilidade de você ter se afastado das pessoas
dos seus convívios. Aproveita um pouco mais as coisas do seu dia a dia. Talvez seja importante fazer esse tipo de coisa. Voltar atenção para as pessoas, para o seu ciclo social. Apesar que você vai tender, naturalmente, a querer ficar um pouco mais isolado nesse período. O pessoal de aquário, ascendente em aquário, né? Nas questões da economia, de modo amplo, genérico, mas posso pensar, o pessoal de aquário ou o ascendente em aquário, talvez tenha que dar atenção às questões do dinheiro, da economia. Tá tudo bem, tá tudo certo, mas talvez seja rever quanto está gastando, quanto está ganhando e administrar. Não vai perder dinheiro, mas é só ver o quanto ganha e quanto gasta, fazer esse balancete nessa condição. Há uma tendência, o pessoal de aquário ou ascendente aquário, fazer novos contatos, talvez fazer novas amizades, ou conhecer novas pessoas, que pode ser interessante. E até retomar contatos com pessoas do passado, de modo surpreendente. Pode reaparecer pessoas lá que você tinha contato muito tempo atrás. Isso pode acontecer. O pessoal de peixes ou ascendente em peixes, algumas oscilações podem acontecer nas questões profissionais. Talvez muitas coisas que estarão acontecendo profissionalmente exigir muito seu esforço, muita sua competência. Digamos que pode ser um período que você vai se dedicar muito, trabalhar muito, e não vai ver resultados tão imediatos, mas vai ter resultados certamente, mas em breve. A ideia é trabalhar, 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 ralar com as coisas, ser eficiente, dedicar-se, depois tem resultados. E essas condições estão acontecendo porque pode ter umas mudanças que devem ser avaliadas nas questões de trabalho profissionais. O, Essa grande conjunção Marte-Urano, né, vai fazer alguns cortes, rupturas em muitas situações das pessoas. No pessoal de peixes ou ascendente em peixes, atenção, né? Situações inusitadas podem acontecer com parentes próximos. Tem que ver o mapa de cada pessoa, certamente, mas situações que envolvem parentes, né? Dessa situação meio que inesperada. Surpreendente. Bom, mal, pior, situações inusitadas nesse sentido. O pessoal de Áries ou ascendente Áries, né? Da outra possibilidade. O, de novo, uma condição está ligada com as questões de dinheiro. Novos negócios, novas possibilidades, talvez coisas novas possam até acontecer que levam você a perceber novas possibilidades ou novas vocações. Pode ser o início de um processo de começar a utilizar novas formas de ganhos. Mas avaliar melhor tudo isso, né? Segundo uma condição natural. É uma fase ainda que o pessoal de Áries ou ascendente em Áries, né? Cobra-se muito, exige-se muito, pode se sentir um pouco, às vezes, deslocado do ambiente, mas é uma fase que favorece bastante você tomar novas possibilidades e até fazer novos estudos para que possa incrementar e até ampliar as suas habilidades para poder fazer novos negócios ou novas possibilidades de negócios nesse sentido. Se por um acaso você tem parentes vamos pensar, se você por um acaso se relaciona se relaciona em tempos afetivos com mais tempo, ter namorada, namorado ou casado, talvez possa ter que dar atenção a parentes do parceiro ou da parceira. Nada de grave não, mas talvez tenha acontecimentos que envolvem essas pessoas lá de lá. O pessoal de Áries ou ascendente Áries. O pessoal de Touro ou ascendente em Touro o, pode passar por situações que tem que colaborar com alguns amigos. Alguns amigos podem passar por dificuldades, né, e talvez você tenha que colaborar com eles. Em que sentido? Até questões materiais. Não é de dinheiro também não, mas eventualmente dá essa possibilidade. O pessoal de touro ou ascendente em touro, né, passa uma fase que as coisas não estão tão estáveis como é de se pensar com o pessoal de touro ou ascendente em touro gostaria que fosse. As coisas estão um pouco instáveis, não estão de modo linear como é mais adequado o pessoal de touro. Então, surpresas, situações tensas, sempre vão ter que ser ministradas constantemente. E por conta dessa condição, né, algumas amizades pode ser interessante você ter contato. Na realidade, o pessoal de touro ou ascendente em touro perdeu alguns contatos com algumas amizades. Talvez seja interessante retomar esses contatos com alguns amigos. Não todos, alguns foram embora e tem que ir embora mesmo também, né? Mas algumas deles pode, de repente, ser interessante você ter contato. E finalizando, né, pessoal de Gêmeos ou ascendente em Gêmeos, né, é uma fase que talvez tenha que planejar melhor o futuro. É como se você percebesse, pessoal de Gêmeos ou ascendente Gêmeos, que o futuro está em movimento, mas tem que ser renovado, reavaliado. É como se você percebesse
e ter essa percepção que os projetos que estão em andamento, o trabalho, tudo isso que você tem naturalmente já estabelecido, está ficando um pouco antiquado. Tem que ser renovado, né? Situações novas têm que ser colocadas. Novas parcerias, novas condições de projetos profissionais. Tem que derrubar tudo, mas rever algumas coisas, renovar algumas coisas. Inovar. Pode pensar essa condição. Isso é importante para o pessoal de Gêmeos ou o ascendente de Gêmeos. Júpiter passa por Gêmeos, então dá uma boa facilidade nessas situações. Enfim, dessas boas condições. Parcerias novas, ótimas. Mas nessas parcerias novas, com o pessoal de Gêmeos ou ascendente de Gêmeos, só pode ser bem interessante, mas talvez seja importante tirar algumas dúvidas, esclarecer como são as relações. Pode ser interessante essa fase do pessoal de Gêmeos ou o ascendente de Gêmeos. Finalizando aqui, então, esse nosso momento agora do ingresso do Sol, passando por Câncer. Bom, meus amigos, o que eu tinha que falar para vocês seria basicamente isso. Nos vemos no próximo mês com o ingresso do Sol em Leão, né? Aproveitem bastante, sigam as orientações, tá? Mas faça alguma coisa. O importante é você tomar partido. Não ficar só esperando as coisas acontecerem. Não se ficar à mercê do mundo. Seja participativo, né? Siga o céu. Siga as orientações. Perceba essas condições. Mesmo que você não acredite em astrologia, que também não acredito também, porque a astrologia não é para acreditar na crença, né? Mas mesmo assim, siga a intuição, observe o mundo, veja como está acontecendo as coisas e seja participativo. Colabore com a sociedade, com as pessoas. Se você percebe que coisas podem ser melhoradas, faça alguma coisa, nem que fosse seu pequeno universo. Porque isso pode se espalhar e, de repente, modificar o mundo ao redor, naturalmente. Certo? Ó, bom dia, boa tarde, boa noite. Vejo vocês no próximo mês também com o ingresso do Sol no signo de Leão. Certo? E até a próxima oportunidade. Vejo vocês mais no futuro por aqui. Um abraço, até lá.